Olá, bom dia. Inscreva-se no canal da Paz. Antes que eu me esqueça, deixe o seu like, compartilhe mensagens de amor, paz, fé e esperança da Palavra de Deus, a verdadeira Constituição. Quero compartilhar com você neste primeiro dia da semana, o domingo. Muitos guardam o domingo, respeitamos aqueles que guardam o domingo, nós guardamos o sábado, mas eu sei que aqueles que também observam o primeiro dia da semana, o domingo, por serem devotos à sua crença, fiéis às suas doutrinas, aos seus dogmas, nós respeitamos. Eu guardo, por exemplo, o sábado, que é o sábado bíblico, mas respeitamos aqueles aqui neste canal, nós respeitamos os católicos, os protestantes, os pentecostais, os evangélicos de modo geral, os espíritas, aqueles, enfim, que são filhos de Deus de alguma forma. Quero compartilhar com você da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Um pai tinha 2 filhos, um era bem animado, ele enxergava as coisas mais para frente, e o outro filho era bem triste, bem pessimista, e ele não conseguia valorizar as coisas. E um dia o pai fez um teste com os dois. Para o filho mais pessimista, que não valorizava as coisas, ele deu um belo de um presente, um carro elétrico para ele, de miniatura, né? Um carro de brinquedo, mas que ele podia dirigir elétrico. E para o outro filho, no outro quarto, ele colocou uma caixa fechada. E então levou os filhos e disse assim: filhos, o pai tem um presente para vocês. E levou o menino, o mais pessimista, o mais enfim, ele era uma pessoa, um menino que não enxergava além daquilo que ele estava vendo. E ele abriu a caixa, viu aquele carrinho, mexeu, olhou um pouco, mas disse assim: eu tenho tanto brinquedo, pai, e mais esse aí agora, e não valorizou aquilo que o pai lhe deu. E o outro menino, o pai levou no outro quarto, e ele correu então a abrir a caixa que o pai tinha colocado no meio do quarto. E ele correu a abrir a caixa, e dentro da caixa tinha estrume de cavalo. E ele abriu, quando viu aquele estrume do cavalo, ele olhou para o pai e perguntou assim: pai, onde é que está o pônei? Então o pai pôde ver quanto aquele filho, ele era otimista, que tinha uma visão além daquilo que ele estava enxergando. E Paulo realmente compara este mundo, comparando este mundo com as coisas eternas que Deus tem preparado para nós, com aquelas que nós não vemos, que são muito mais valorosas, não é? Paulo diz lá em Filipenses 4, 3, e o verso 8, ele diz assim que: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, as coisas que deste mundo, não é? Os valores deste mundo são muito pequenos se comparados à grandeza das coisas que Deus tem preparado para nós. Principalmente Cristo. Cristo, ele é tudo. Ele está acima de tudo e de todos. Acima dos bens e acima das pessoas. Cristo é a nossa pedra de toque. A pedra preciosa, a rosa de Sarão. Cristo é, queridos, para nós, o nosso grande Salvador, aquele que nos ama, aquele que nos quer salvar, que nos quer levar para a vida eterna. Por isso, Paulo dizia assim que
nós não nos atentamos nas coisas que nós vemos aqui, mas naquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Que você tenha um feliz domingo, que você olhe adiante, que você faça como aquele menino. Não fique olhando para os estercos, para as coisas ruins deste mundo, não fique olhando para os rudimentos, para o refúgio desta vida. As coisas deste mundo, desta vida, as seculares, é como refúgio diante daquilo que Deus tem preparado para nós. Aquele menino não enxergou só o cocô do cavalo, ele enxergou o pônei que o pai tinha dado para ele, que estava lá no potreiro. Que você tenha um feliz dia, que você enxergue além das coisas desta vida, as coisas belas do céu. Tenha um bom dia, tchau, tchau.